Olha, quem acompanha o Plantão Brasil aqui desde pelo menos abril ou maio vai lembrar que faz alguns meses eu fiz vídeo aqui comemorando que o Lula foi convidado para a cúpula da ASEAN. ASEAN é um grupo aí que tem 10 países do sul da Ásia. A China não está nesse grupo, são esses países aqui, ó, que você vê no mapa. Myanmar, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Singapura, Laos, Tailândia, Malásia e Vietnã. São alguns dos países que mais crescem no mundo hoje, tá? Muitos desses países aí têm mais de 100 milhões de habitantes e têm um potencial de crescimento enorme. Meses depois, o Lula falou no seu discurso na cúpula do BRICS que, olha, a gente tem que mirar na Ásia. O futuro hoje está na Ásia. Ele não falava só de China, Japão, Coreia do Sul, não. Ele falava também do sul da Ásia. Ele já tinha sido convidado e aceitado o convite. Ok. Quem também foi convidado para essa cúpula é o presidente da China, Xi Jinping. Xi Jinping já tinha sido convidado para a última cúpula, foi para essa também, porque a China fecha negócios ali com os países da região, principalmente com o Vietnã, que é um país também comunista, assim como a China. Ok. Só que, desde o começo do ano, tem uma pessoa que está se convidando para encontrar o Xi Jinping e que está levando o bolo do Xi Jinping desde o começo do ano, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Trump se convidou para ir para a China no primeiro semestre e a China simplesmente ignorou o convite. O Trump, então, ele declarou que ele iria à China até o final do primeiro semestre. Não foi. Depois, quando teve uma trégua tarifária entre Estados Unidos e China, uma trégua entre aspas, né, porque as tarifas ficaram em 45%. O Trump falou, olha, a gente anunciou um grande acordo que é excelente e vai valer por 3 meses, aí daqui 3 meses a gente vai fechar o acordo definitivo e eu vou à China para fechar esse acordo com o presidente Xi Jinping. Nós temos um excelente relacionamento e tudo mais. E não foi, não. Ele não foi. E aí, o que aconteceu? Ele chegou a anunciar novamente, numa outra trégua tarifária, que ele iria à China até o final do ano e que o Xi Jinping iria para os Estados Unidos em algum momento no ano que vem e que ele se encontraria com o presidente da China até o fim do ano. E tem uma coisa, toda vez que o Trump se refere ao presidente da China, ele faz inúmeros elogios, fala que ele é super respeitado, fala que ele é um grandioso homem, etc, etc. Ok. Eis que o presidente da China não convidou o Trump. A situação dos dois países piorou muito aí, quando os Estados Unidos passaram a impor alguns tipos de restrições a produtos chineses, e não é só tarifa, eles passaram a pôr restrição a algumas coisas chinesas e a restringir alguns tipos de venda para a China. E aí a China falou, quer saber? Então agora a gente vai fechar completamente a torneira aí das terras raras, vocês que se danem. Aí o Trump falou que isso é uma loucura, que isso jamais foi feito na história da humanidade. Não tem espelho lá nos Estados Unidos, né? Eles entendem o que eles estão fazendo. Falou que não pode e tudo mais. Só que nisso, o Trump já tinha se convidado para 2 eventos. Em um, ele usou a influência dos Estados Unidos no país, que é muito grande, que é o evento da ASEAN, esse que vai o Lula. Ele se convidou, aliás, ele galgou um convite, né? Ele praticamente disse assim para a Malásia, olha, me convida, senão eu vou retalhar você. Aí a Malásia convidou e o Trump aceitou, falou, olha, fui convidado, eu vou, hein? Por que ele vai? Porque ele também se convidou para um outro evento que vai ter logo depois na Coreia do Sul. Ele também, novamente, ele usou a influência dele para falar, olha, tô para ser convidado. Eu nunca vi o cara anunciar que ele será convidado, né? Aí foi convidado, aceitou o convite. São 2 eventos em que estarão lá o presidente da China, Xi Jinping. Ele se convidou para poder encontrar com o Xi Jinping, já que ele não é convidado aí para a China, ele vai ali nos arredores. Lembra até, você vê que é uma coisa da extrema-direita, né? Quando não é convidado, fica nos arredores. Lembrei do Eduardo Bolsonaro, fica ali nos arredores da Casa Branca, tira fotinho do lado de fora, tira fotinho ali na parte de trás. Acho que ele tem a esperança que o Trump olhe pela janela e veja ali o Eduardo Bolsonaro e fale, deixa esse cara entrar. Pô, cheio de turista que entra na Casa Branca, Eduardo Bolsonaro não consegue nem se inscrever aí para um desses tours guiados aí que tem na Casa Branca, aí ele poderia tirar uma foto de dentro. Como ele fazia 5, 6 anos atrás, quando ele realmente era convidado para a Casa Branca. Agora não, é só do lado de fora mesmo. Ok. O Trump também. Ele não consegue entrar na China, então ele vai se convidando para os eventos. Ou é lá na Malásia, pô, o presidente da China deve estar lá, né? Pô, é lá na Coreia, pô, é do lado, não tem desculpa pro cara não ir. Tá, e aí, nisso, o secretário do Trump, que é o Marco Rubio, avisou aí o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e falou, o Trump também quer encontrar o Lula.
E deve ter um encontro aí entre o Trump e o Lula. Já foi marcada a data, domingo. A ASEAN começa na segunda-feira. O Lula já foi. Ele postou foto aí embarcando para a Ásia. Aqui o Lula publicou foto com o Geraldo Alckmin indo para a Ásia. Sempre o Alckmin vai levar o Lula até o aeroporto. E o Lula pode esperar aí que o Lula vai voltar com alguns bilhões em investimentos para o Brasil, tá? De empresas chinesas, empresas aí dos países da ASEAN, com certeza vão investir no Brasil, que o Lula dificilmente ele vai para uma cúpula ou para alguma coisa assim e não volta com alguns investimentos. É muito raro. Então, o Lula vai lá e prepare-se, viu? Porque o que o Lula vai falar lá é o seguinte, olha, os países do Sul Global, principalmente aí alguns países da ASEAN estão no BRICS, outros não, mas os países do Sul Global têm que se unir contra o imperialismo. E vamos acelerar o quê? Desdolarização. E aí vai ser muito engraçado que o Lula vai fazer isso na presença do Donald Trump. E esse é o maior pesadelo do Trump. O Trump chegou aí até a falar, no encontro que ele teve com o Milley, ele chegou a falar para o Milley que, olha, eu cheguei a mostrar aqui, né, ele dizendo, os países do BRICS queriam parar de usar o dólar, eu falei que quem se unisse ao BRICS teria tarifas, e aí todo mundo saiu do BRICS, e todos estão usando o dólar, o que é uma mentira absurda. Inclusive, olha só o que a China conseguiu aí, foi anunciado ontem, o comércio de minério de ferro entre China e Austrália agora vai ser feito em yuan. Antes era feito em dólar por exigência da Austrália. A Austrália é o país que mais exporta minério de ferro no mundo. 53% do minério de ferro, não, minério de ferro é usado para tudo, tá? São exportados aí pela Austrália. E aí a China conseguiu uma coisa que é importantíssima. De agora em diante, os preços do minério de ferro no mundo, como a maioria do minério de ferro é cotado em yuans, não vai mais ser cotado em dólar. Então, por exemplo, o petróleo é cotado em quê? Em dólar. Quanto custa o petróleo? Ah, custa não sei quantos dólares. Já o minério de ferro, não. A cotação dele agora oficial é em yuan, não é mais em dólar. Então, se você está achando, nossa, a desdolarização está indo pouco a pouco, é pouco a pouco, mas está avançando. Você pegar aí uma das coisas mais importantes do mundo, que é o minério de ferro, e isso não ser mais cotado em dólar, é uma pancada muito forte para os Estados Unidos. Por quê? Porque aí os países que estão comercializando minério de ferro, eles tendem a querer ter yuans para comercializar em yuan sem ter que converter para o dólar e perder dinheiro. E estamos falando aqui de coisas que envolvem aí trilhões por ano. Então não são nem bilhões, na casa do trilhão. Então é uma pancada forte. Chegamos aí agora na segunda metade de outubro com o dólar sendo utilizado nos cofres nacionais de países que têm reservas com a menor porcentagem na história. Então, cada vez menos países têm dólares nas suas reservas. O que acontece também, o preço do ouro está disparando. Os países estão preferindo reservas em ouro. Quando todo mundo começa a despejar uma moeda e a comprar ouro no lugar, que estão os países todos se preparando para uma crise. Uma crise o quê? Uma crise econômica? Bom, vai ter crise econômica junto, mas a crise no caso é o quê? O dólar vai despencar, o dólar vai ruir. E os países estão vendendo dólar e comprando ouro exatamente já pensando nisso. Ó, vamos nos livrar aqui do dólar, ainda podemos comercializar com dólar e tudo mais, mas não vamos ter mais dólares nas nossas reservas cambiais. Vamos ter alguma coisa mais forte ali, porque o dólar vai começar a ficar volátil e tem uma chance aí de ter um colapso do dólar. Isso causa uma crise aí, causa para os Estados Unidos. E para quem for burro e tiver muito dólar. Felizmente aí temos no Brasil o Lula, que de burro não tem nada, está aí na vanguarda dessas mudanças aí, inclusive colocou a Dilma no banco do BRICS, que está na vanguarda. É engraçado, eu estava aqui pensando ontem dessas jornalistas super feministas da Globo, que eu mostrei aqui como, quando é contra o PT, elas são bem machistas. É engraçado que elas nunca entrevistaram a presidenta do Banco do BRICS, que é talvez a mulher mais poderosa do mundo, que é a Dilma Rousseff. Percebeu isso? Todo o desenvolvimento do Sul Global está atrelado ao Banco do BRICS. Como boa parte do desenvolvimento do Brasil está atrelado ao BNDES. Se o BNDES financia aí muitos projetos, gera muitos empregos e o Brasil cresce mais rápido. Se o BNDES fecha a torneira, gera menos empregos, tem menos investimentos e o Brasil cresce mais devagar. No Banco do BRICS é mais importante ainda, porque envolve aí muitos e muitos bilhões de dólares e obras que mudam a infraestrutura dos países. Nunca apareceu a Dilma na Globo, já percebeu? A Fátima Bezerra também é a única governadora, se você não sabe, que foi reeleita no primeiro turno em 2022, entre governadores homens e governadoras mulheres. Ela foi a única mulher do PT, nunca foi entrevistada. Mas tem governador como Eduardo Leite que aparece na Globo toda hora dando entrevista. Mas a única reeleita no primeiro turno, não. Você fala, que coisa, né?
aquele feminismo só às vezes. Eu lembrei disso agora. Por quê? Porque a Dilma é quem está também viabilizando aí o fim do dólar. Então o Lula vai se encontrar com o Trump, o Bolsonaro deve estar em pânico, porque se o Lula dobrou o Trump em alguns